então demonstrando como é que é duplicar uma receita para poder adicionar ao cadastro. Então, o primeiro passo é vir aqui em pesquisa e pode selecionar um modelo de cadastro de receita que já tenha no sistema. Então, vamos dar um exemplo de panqueca. Quando eu digito as primeiras letras panqueca, ele já busca no sistema todas as panquecas que existem cadastradas. Como eu recomendo que sempre utilize uma receita básica para, a partir dessa receita base, multiplicar, é a magia da multiplicação, eu faço o cadastro de uma massa de panqueca uma vez só. Eu venho aqui, ó, dou duplicar, ele me aparece a receita que está cadastrada. Eu dou uma lida e vejo se essa receita ela está de acordo com o que eu entendo, está de acordo com a ficha técnica que eu utilizo, e aí eu vou editar. Se por acaso eu quero adicionar algum ingrediente, vamos supor que nesta massa básica de panqueca, leite, água, ovos, óleo de milho, farinha de trigo, sal, e o óleo aqui, esse segundo óleo, é para fazer a massa na frigideira, o grelhar. Esse óleozinho que também não pode ser esquecido, tanto para a composição da análise nutricional, quanto para o custo. Então, vamos supor que eu queira adicionar cenoura, um pedaço de cenoura nessa minha receita. Então, eu seleciono receita, vamos supor que eu vou colocar 12 gramas para ficar equivalente, considerando que essa quantidade que está aqui é para uma placa de panqueca, que tem em torno de 40 a 50 gramas. Então, sempre é importante ver qual é o per capita, a quantidade em grama de cada receita, para ela poder depois se transformar num multiplicador de receitas. Então, feito isso, vamos supor que o resto tudo tá ok, eu gravo e avanço na minha prescrição, na minha inserção de dados. Vamos supor que o modo de preparo, ó, eu posso verificar se o modo de preparo está de acordo ou não. Aqui nós temos, então, as alegações nutricionais, que cada cadastro de alimento, ele é herdeiro da alegação nutricional que está lá no cadastro daquele ingrediente. Então, no caso, contém leite, ovos, isso tudo vai se transformar no marcador para a alegação nutricional. Então, tudo isso eu estou visualizando. Se por acaso algum desses cadastros não está de acordo ou está faltando um dado, é só entrar no cadastro desse ingrediente, dá editar e altera o ingrediente que está sendo cadastrado, tá? Então, voltando aqui para a massa da panqueca, eu então verifico todos os ingredientes, ó. Esta quantidade de uma placa de panqueca, ela está em 79,5 gramas. Então, se eu quero, eu vou dizer que isso depois, na realidade, depois de pronto, essa minha massa de panqueca, uma placa, ela vai se tornar em 50 gramas. Claro que isso depende de cada realidade. O fator de rendimento de uma preparação depende de inúmeros fatores, que eu vou colocar um artigo aqui depois que vocês podem acompanhar. Então, é um processo que vai depender de como essa produção é feita, quanto tempo de cozimento, se houve perda nessa cenoura. Eu estou colocando, sempre lembrando que aqui é um peso líquido, né, sem casca, mas o sistema ele já traz um fator de correção para a cenoura, para a casca da cenoura, mas ele não traz, por exemplo, para a farinha, para o ovo, e tudo isso depois de pronto ele sofre algumas perdas. Então,
tem que ser ajustado na medida em que essa receita for sendo evoluída. Então, gravei a minha receita e agora eu vou rotular. Então, aqui o meu valor de referência, ele traz como 30 gramas, não a minha placa de panqueca, uma unidade vai ser 50 gramas. Claro que no caso aqui, uma placa de panqueca não vai ser feito rótulo, porque essa receita, ela vai servir como base para uma panqueca de carne, para uma panqueca de galinha, para uma panqueca de queijo, mas eu tenho a receita básica da massa já pronta, de forma que possa me facilitar a inserção de N tipo de massas, N tipo de recheios. Então, quando eu avanço para essa rotulagem, toda a análise da composição desses ingredientes estão disponíveis. E aqui a informação, ó, tanto em 100 gramas da massa quanto em 50 gramas, que uma placa, uma unidade tem 50 gramas. Então, depois, para converter esses resultados em transformar em um multiplicador, quero fazer 200 placas de panqueca. Então, vai depender quanto que é a minha porção de servir ou para embalar, e eu faço esse multiplicador. Então, de uma maneira bem simples, esse é o cadastro da receita. No momento que eu gravo, essa receita ela passa para o meu para o total, para o meu arquivo de receitas cadastradas. Então, aqui eu tenho a minha massa de receita e todas as outras, tá? Tem outros detalhes dentro desse cadastro de receita. Vamos entrar lá de novo só para ver. Eu posso ver aqui, já resolver a questão do custo. Eu posso comparar essa massa de panqueca com uma outra receita básica. Então, se eu for transformar em custos, ó, eu abro a parte de custos e eu tenho aqui que uma placa de receita custa 0,64. Então, como eu dei o exemplo ali, ó, de 200 placas, eu vou fazer 200 placas, o sistema já me multiplica tudo isso pelas quantidades, traz o valor bruto, ele traz o fator de correção, ó, aqui só tem um fator de correção para a cenoura, mas eu poderia cadastrar outros fatores de correção se eu tiver para os outros ingredientes. Peso bruto, então, eu vou precisar 2,6 litros de leite, tá? E isso aqui vai me dar um custo de R$17,68. Nesta coluna aqui, eu tenho os percentuais de cada ingrediente em relação à receita total. Então, 20% dessa minha, 30 aqui, 30%, 30,68, corresponde à quantidade de farinha. Depois, o meu ingrediente de maior peso é os ovos, leite, e aqui tem uma visualização desse custo total. Então, o meu custo para fazer essas 200 placas de receita, eu precisaria R$128. Então, em outros vídeos, nós podemos avançar como que insere o custo do ingrediente, como que eu visualizo todos esses detalhes. Então, em receita, era isso que nós tínhamos para demonstrar. Vamos evoluindo, vocês deem uma olhada nos outros vídeos, porque todos eles estão interligados, uma informação na outra.